Aqui na Galeteria de Paolo, Boulevard Laçador, em Porto Alegre, um dos lugares mais charmosos da capital e que servem um galeto fantástico. E hoje vamos entrevistar Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv RS Fenabrave, falando a respeito dos carros mais vendidos do ano até julho, segundo a Fenabrave. Fique conosco. Como eu disse para você, telespectador, ao meu lado, presidente Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv RS Fenabrave. Presidente, vamos falar um pouquinho dos números. Houve uma pequena queda. Houve uma queda até um pouco mais que pequena, né? A gente pode falar de uma queda até de certa forma acentuada, né? Uma queda que, de uma maneira geral no Brasil, ela está em torno de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas é uma análise aí que merece um maior cuidado, né? Porque existem circunstâncias específicas que fazem com que esse número seja dessa maneira e que todo mundo conhece, né? Guerra, pandemia, enfim, crise logística, mas existem outras circunstâncias também que fazem com que esse número decresça ou tenha esse padrão de decréscimo até agora. Essa questão da guerra é importante. E existem também estratégias que, para nós consumidores, passa por desconhecido, digamos assim. Exatamente. Se nós pegarmos os últimos 14, 15 anos, né, nós vamos enxergar que o mercado automotivo brasileiro, ele licenciou cerca de 45 milhões de veículos. Mas se nós dividirmos esse período em duas metades, uma que vai de 2007 então até 2014, 2013, né, onde iniciou uma crise econômica, né, e sem querer misturar política, a gente escutava aí de um certo presidente, a tal da marolinha, né? Ali o mercado automotivo se ressentiu muito, até porque esse mercado ele é extremamente importante, né? Ele tanto influencia como é influenciado pela economia brasileira. Isso é a razão de 25% do PIB de qualquer economia organizada ao redor do mundo, o mercado automotivo tem uma influência de 25% no seu aumento ou diminuição. Isso porque ele responde por longas cadeias produtivas, né? Impacta de certa forma a economia do início ao fim. Aqui no Brasil representa cerca de 5% desse PIB. Então, voltando à questão, né, até chegar aos dias de hoje, lá em 2013 houve aquela recessão econômica muito forte, né, que perdurou até 2017. De 2014, então, até agora, superada aquela crise econômica, o mercado, a partir de 2017, vinha produzindo aumentos médios de cerca de 10% ao ano, quando a gente enfrentou a pandemia e logo em seguida teve a guerra Rússia-Ucrânia, que tem uma influência também muito grande, né? Alguém já disse que o bater de asas de uma borboleta lá no Japão provoca um maremoto aqui no outro hemisfério. Isso é bem verdade em termos econômicos de uma economia globalizada. Então, essa guerra Rússia-Ucrânia, ali tem produção de cerca de 50%, 30% de elementos essenciais para a produção de um veículo, como o paládio, que vai nos catalisadores, o neon dos os semicondutores e microchips. Um automóvel médio hoje, qualquer um tem cerca de 300 a 500 microchips instalados. Então veja que quando eu tenho uma crise na produção, lá do outro lado do mundo, né, desse componente, eu tenho um decréscimo de insumo e por conseguinte de oferta. Mas em que pese uma pandemia, em que pese uma guerra, né, que tem toda essa afetação que a gente já falou, existe um certo querer, né, da indústria automotiva. O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 5 milhões de veículos ano e nós estamos hoje com cerca de metade disso, até um pouco menos, né? Essa baixa oferta também implica num aumento de preço, não só dos automóveis novos, como também dos usados. Afinal de contas, todo automóvel novo, quando sai de uma concessionária, né, ele vira usado. Então, ele não tem essa alimentação, né? Os ciclos de veículos usados, eles também diminuem, que faz com que o preço aumente, né? Bom, mas voltando àquela questão estratégica, nós saímos aí de uma corrida entre as montadoras em busca de participação de mercado. 0,5%, 1% de share no Brasil. Os acionistas parecem estar muito mais interessados não no quanto eles participam do mercado, mas no quanto eles ganham com esse mercado. Então a voga seria a lucratividade. Ora, se eu tenho um único microchip, né, eu vou colocar isso num carro
de menor valor agregado ou num carro com maior valor, né? Então, se a gente olhar dos 10 carros mais vendidos no Brasil nesse primeiro semestre, nós vamos encontrar que 5 deles, mais ou menos, têm valores que se aproximam de R$150 mil, né? E essa questão de carro popular, carro de entrada, é uma questão curiosa também, né? E aí alguém pode me perguntar, mas o automóvel está caro? Depende, né? Talvez ele esteja no seu momento mais barato até, entre aspas, proporcionalmente falando, na história. Lá no tempo do presidente Fernando Collor, em 90, se criou a alcunha, né, do carro popular. Esse carro custava $8 mil. $8 mil ao câmbio de hoje, com a inflação do dólar, vem a ser cerca de 60 e poucos mil reais, que é o mesmo valor de um carro de entrada. Entretanto, aquele carro lá de trás, perdão, não tinha nem retrovisor do lado direito. Era um motor, uma caixa de câmbio e uma carenagem. E hoje nós temos um aparato tecnológico extremamente sofisticado e caro, né, pelo mesmo preço. Eu estou falando de airbag, ABS, componentes eletrônicos de toda sorte, né? E alguns até o consumidor, ele paga muito mais pelo que ele não vê e que não vai usar do que pelo que ele vê e vai usar. Eu estou falando, por exemplo, de um airbag, né? Ninguém vai querer usar um airbag, mas ele está lá e custa, né? Então, isso tudo são relativizações que nós temos que fazer para poder entender esse mercado, que é extremamente importante, extremamente complexo e que emprega mais de 700 mil pessoas, né, no Brasil, diretamente vinculadas à distribuição automotiva, fora a fábrica e empregos indiretos, enfim, que tem uma representatividade, como eu já falei, próxima de 5% do PIB brasileiro. Pós-pandemia, o que a gente pode esperar desse mercado? Olha, evidentemente, né, que embora uma catástrofe de saúde que a gente viveu, a força do mercado brasileiro ela não pode ser desprezada. E o automóvel, em que pese toda a condução que foi feita, né, em termos de aplicativos, né, de transporte coletivo, né, ou até esses aplicativos de transporte de pessoas, né, que a gente conhece, né, as pessoas logo depois da pandemia preferiam até usar, né, ou melhor dizendo, né, essa tendência de aplicativos que também contribuiu, né, para que as pessoas buscassem um automóvel particular, isso também já foi superado. Na vacina, enfim, a pandemia já é uma coisa que a gente olha para trás para falar. Então, é esperado que haja uma retomada paulatina do mercado junto com a economia brasileira, que já vem dando sinais de uma retomada de crescimento, né? Agora, no mês passado, nós tivemos uma deflação de quase 1%. E o Brasil despontando aí num cenário entre as nações emergentes, ou até mesmo entre os 20 maiores aí do mundo, os mais ricos do mundo, como uma nação melhor organizada economicamente e que deve retomar a trilha do crescimento com muita força em breve, especialmente no mercado automotivo. E São Paulo continua na liderança das vendas? Como é que está o Rio Grande do Sul aí nesse ranking? É interessante, o Rio Grande do Sul ele teve um prejuízo severo, né, nesse cenário. O Rio Grande do Sul, há cerca de 10 anos, ele ocupava o 5º lugar em licenciamentos no Brasil. Ele respondia por 5,8% da participação nacional. Hoje nós estamos em 4%. Curioso é que um estado lindeiro, né, de menor tamanho, pelo menos geográfico, com menor população, nos superou, nos tomou essa posição e principalmente manteve essa posição, né? Então, isso na verdade é um problema muito mais do decréscimo do Rio Grande do Sul do que do acréscimo de Santa Catarina. E logo em seguida o estado da Bahia, o estado de Goiás, nos tomaram a 6ª e a 7ª posição, estando o Rio Grande do Sul hoje no 8º lugar e com 4% de participação. Isso é um prejuízo imenso, isso dá conta de mais de 150 milhões de perda de arrecadação de impostos. Todavia, essa questão que a gente imagina esteja muito vinculada a uma questão tributária de ICMS, ela começou a ser resolvida no ano passado, né, através do nosso sindicato ter negociado uma condição diferente, né, para o setor automotivo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que
os excedentes, né, da subvenção tributária do ICMS, eles poderiam e deveriam ser devolvidos ao contribuinte, coisa que não acontecia aqui no Rio Grande do Sul e que deve ser a causa, né, essa perda de participação no mercado, porque em Santa Catarina e nesses demais estados isso não é assim. Então, de novembro do ano passado para cá, embora num tempo muito curto, isso já começou a acontecer, com o apoio da Secretaria da Fazenda, do subsecretário Ricardo Neves Pereira, que entendeu, né, e promoveu, articulou um decreto que já está em vigor, que possibilita essa recuperação do Rio Grande do Sul. Mas até hoje ainda o Rio Grande do Sul, quando o Brasil cai, o Rio Grande do Sul cai mais, quando o Brasil cresce, o Rio Grande do Sul cresce menos, e é o que a gente está verificando nesse momento. Porque numa média de 15,8% de queda no mercado automotivo nacional, o Rio Grande do Sul tem quase 19%, né? Quase 19%. Né? Então isso é uma coisa importante que a gente tem que corrigir. Ainda falando do nosso estado, quantas pessoas aqui no Rio Grande do Sul esse setor ele tem empregado atualmente? Esse segmento de distribuição automotiva no Rio Grande do Sul, ele tem cerca de 15 mil colaboradores envolvidos e com cerca de 700 unidades de distribuição, que envolve não só o comércio de veículos de passeio comerciais leves, mas também caminhões, ônibus, implementos agrícolas, né, e maquinários. Tudo que tem motocicleta também, muito importante. Esse é um segmento que cresceu bastante, né? Cresceu quase 30% em comparação ao ano passado, no mesmo período, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, e claro que muito impulsionado pelo aumento do preço do litro da gasolina, né? E a gente vai, agora com a gasolina baixando, talvez isso amenize um pouco, né? Vou pegar um gancho dessa questão dos combustíveis, presidente. Em relação ao diesel, que está realmente absurdo, como é que fica essa questão aí? Que muitos consumidores acabam optando e agora se deparam com um preço que é impraticável. O diesel ele tem uma aplicação muito mais efetiva na questão do transporte público, né, e ônibus, enfim, e transporte de carga. Realmente o preço do diesel, né, que não conseguiu acompanhar por questões outras, tem uma matriz tributária diferente, né, existe uma escassez mundial de diesel na Europa, né, isso deve se agravar porque o aquecimento das casas, né, também se faz com óleo diesel, né, então a importação também é dificultada, também é uma commodity com preço internacional e que não depende menos de questões internas aqui do governo brasileiro, né, do que as questões internacionais de precificação desse tipo de combustível. Realmente é uma situação anômala que a gente espera, né, com todo o esforço do governo brasileiro, ver resolvida num curto espaço de tempo. A questão política também, esse ano de eleições, existe um impacto no nosso setor? As eleições sempre influenciam, né, a economia, muita expectativa, decisões acabam sendo retardadas, né? Mas o que a gente vê é que tem um impulso positivo no cenário, né? Especialmente na condução desse atual governo e que possa nos dar um alento econômico num curto espaço de tempo. E em relação ao panorama geral, o que esperar daqui para frente? Os consumidores estão mais otimistas? Vão comprar mais? Expectativa, né, de melhora bem mais importante do que até então, em função do que a gente até já comentou, que a economia começa a apresentar níveis de deflação de preços. Isso é extremamente importante, né? Quase 1%, ou seja, 10% da inflação, mais ou menos, né, da inflação capitalizada no ano, ela se perde num único mês. Isso reflete diretamente no poder de compra. E a gente nota também dentro do mercado automotivo uma questão interessante, né? Em que pese no Brasil nós temos uma média de cerca de 16% de queda, isso não é uma situação generalizada. Nós temos diferenciações entre capital e interior
E nesse ponto o Rio Grande do Sul até é um expoente, porque aqui no Rio Grande do Sul as vendas estão muito mais vinculadas ao interior do estado do que na própria capital, a razão de 70% para 30%. Né? Isso é uma coisa que reflete o poder econômico da agricultura brasileira, do campo, e o grande decréscimo desses índices de incremento de mercado ou de queda de mercado, na verdade, estão concentrados nas regiões norte e nordeste. E ali, curiosamente, se a gente pegar capitais como Manaus, né, como capital de Roraima, por exemplo, nós vamos ver que o mercado automotivo se concentra quase 100%, 96% naquelas capitais. São Paulo, Minas Gerais, também tem uma condição especial nesse sentido, onde a capital tem uma grande representatividade. E aí já tem uma outra qualificação, né, uma outra característica que a gente pode apontar, porque a venda para pessoa jurídica, ela aumentou bastante. Né? Minas Gerais, por exemplo, cresceu lá o índice de emplacamento, isso em função das locadoras. As locadoras que estão lá sediadas, elas chegam a consumir quase 25% da produção das fábricas. Então, isso faz com que a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, capital de São Paulo, né, capital, eles tenham índices de participação muito superiores ao do interior. Agora, o destaque também para Goiás, né, o interior de Goiás deve fechar o ano com crescimento. Né? Então, o Brasil é um país muito grande, continental, tem suas características próprias em cada região e cada uma delas reflete uma determinada condição. Na média, nós temos essa condição de queda de quase 16%. Mas se a gente especializar em determinados nichos de mercado, capital, interior, a gente pode ver até um crescimento no cenário brasileiro. Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a questão do agronegócio, que é extremamente pujante, faz com que o interior, a gente tenha essa ideia de que o consumidor lá, ele acaba adquirindo mais veículos do que aqui na capital. Exatamente, sobretudo esses veículos, né, picapes e comerciais leves, enfim, é bem nítida essa diferença, né, entre capital e interior, no sentido de participação de mercado e também na evolução desse mercado. Presidente Paulo Siqueira, a Ford ela fechou a planta em Camaçari, na Bahia. Que reflexos podem trazer? Essa curiosa planta da Ford no Brasil, que era para estar aqui ao nosso lado, né? A gente lembra disso. Nós já falamos ao longo dessa conversa da importância do mercado automotivo e podemos aí também imaginar o efeito negativo que isso teve na economia gaúcha. Há pouco a gente falava aí da participação do Rio Grande do Sul, talvez isso tenha contribuído muito também. Mas a Ford, ela deixou de fabricar carros no Brasil, como já havia deixado ou já vinha deixando de fabricar em outros países ao redor do mundo, na Inglaterra, na Austrália, enfim. Então ela já vinha com uma estratégia nesse sentido. Aqui no Brasil, no momento em que ela deixou de fabricar carros, ela ocupava cerca de 7% até 8% do mercado nacional. Evidentemente, essa lacuna, né, em relação a essa lacuna de oferta ou de demanda, houve uma corrida das demais montadoras para suprir esse espaço, para cada uma pegar a maior parte, né, desse espaço que ficou vago. Isso foi prejudicado por tudo que a gente já falou até agora, pandemia, guerras, enfim. Então, também esse fato contribuiu para que o Brasil estivesse experimentando uma queda maior do que o esperado. É verdade, uma indústria desse porte sair do país, né, embora ela continue importando automóveis, a rede Ford continua atuando, mas num outro segmento, não mais com carros de produção nacional. Bem, esse prejuízo, na verdade, a gente olha para o horizonte e vê até uma possibilidade interessante para o Brasil. O Brasil tem uma condição que é curiosa a gente comentar pelo seguinte. As montadoras têm uma estratégia de produzir carros mundiais, né? Elas têm determinados produtos que vendem em todos os países do mundo.
Essa condição talvez possa passar por uma ruptura em função de que, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa, a questão do carro elétrico, né, os veículos a combustão, combustível fóssil, por exemplo, eles não serem mais permitidos se utilizar em muitos países da Europa. Isso tem dia e hora para acabar. Nesse sentido, essa matriz, né, global de ter um veículo para a produção nacional, isso pode ocasionar uma ruptura e o Brasil ser o país, porque nem todos os países do mundo vão ter essa condição de eletrificação. E o Brasil ser o grande produtor de uma plataforma, de uma matriz de produção mundial de carros não elétricos, inclusive com um potencial até de abarcar toda a produção da América Latina, incluindo uma importante mercado, né, que é o da Argentina, que sofre muito hoje, né, com questões internas do país. Presidente, que seja uma realidade em nossas vidas daqui a uns anos, com certeza para nós aqui do Brasil seria fantástico. Presidente, suas considerações finais. Olha, desde que eu me conheço por gente, né, eu venho escutando que o Brasil é o país do futuro. Mas esse futuro ele vem sendo vencido em etapas, né? Nós já passamos por vários futuros. Se nenhuma outra questão de ordem política, econômica, né, ou até pandêmica, né, nos frear, o Brasil realmente vai ser um país de liderança no cenário mundial, inclusive no mercado automotivo. Essa visão não é só minha, essa visão é inclusive uma visão espiritual, né? Chico Xavier, por exemplo, né, tem um livro escrito que dizia: Brasil, o coração do mundo e pátria do Evangelho. O passaporte brasileiro vai valer mais do que todos em algum momento da vida.